falar um pouquinho sobre crescimento e decrescimento de funções utilizando as derivadas. Então, antes da gente começar a falar propriamente disso, vamos entender o conceito do que é uma função crescente, decrescente e constante. Eu vou falar de forma um pouco mais intuitiva, tá? Olhando só para o gráfico, a gente já vai ver quando que ela é crescente e decrescente. Então, como que eu identifico quando a função cresce? Você sempre vai fazer a leitura da esquerda para a direita. Tá? Se você tem o gráfico da função, você vai olhar sempre da esquerda para a direita. E olhando da esquerda para a direita, se a função está subindo, a função é crescente. Se a função estiver descendo, ela é decrescente. Quando a função nem sobe nem desce, quer dizer, o gráfico dela está na horizontal, essa função é chamada de função constante. Tá? Então, é só isso que você precisa saber a respeito de crescimento e decrescimento assim, no visual, no gráfico. Agora, vamos pegar o exemplo dessa funçãozinha aqui, ó, menos 3x à quinta mais 5x ao cubo. Então, vamos analisar o crescimento e o decrescimento. Então, veja o seguinte, ó, a função está vindo lá de cima, né? Ela está vindo lá do mais infinito. Então, ela vem, sempre descendo até chegar neste ponto aqui, ó. Neste ponto, ela parou de descer, aí ela vai começar a subir. Veja que aqui ela dá uma certa estabilizada, bem de leve, mas ela continua subindo, até chegar neste outro ponto aqui. A partir desse ponto, ela volta a cair, ela volta a descer. Veja que eu estou fazendo a leitura sempre da esquerda para a direita. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que aqui a gente tem um ponto que eu vou chamar de A e este ponto que eu vou chamar de B. Então, o que a gente pode dizer? Que até o ponto A, olhando da esquerda para a direita, então, daqui, lá de cima, né, até chegar aqui nesse ponto A, o que a função está fazendo? Está decrescendo. Entre A e o ponto B, ela cresce. Do B para frente, ela está indo lá para baixo. Ela está decrescendo. Muito bem. O ponto A, está vendo que ele está aqui, ó, no x igual a menos 1? E o B está aqui, ó, no x igual a 1. Então, a gente pode falar o seguinte, ó. Neste intervalo aqui, que vai lá do menos infinito, então, de menos infinito, até chegar nesse ponto menos 1, então vamos colocar assim, ó, menos 1, o intervalo a gente vai representar com colchete. Lembrando que colchete para dentro, quando você tem um colchete virado para dentro, o intervalo é fechado, ou seja, inclui as extremidades. Quando o colchete está virado para fora, esse intervalo é um intervalo aberto, quer dizer, não inclui essas duas extremidades aqui. Infinito é sempre intervalo aberto, então a gente vai colocar um colchete para fora, e aqui eu vou trabalhar sempre com os colchetes para fora. Então, nesse intervalo aqui, que corresponde a esse pedaço da função que vai deste ponto, tá? Vem, até chegar aqui nesse ponto A, então, em todo esse pedacinho da função, a função é decrescente. Agora, nesse intervalo aqui, que vai do menos 1 até esse intervalo aqui no 1, veja qual o pedaço do gráfico correspondente, ó. O gráfico está aqui, ele vem subindo até chegar aqui no ponto B. Então, do intervalo que vai do x igual a menos 1, então vamos colocar aqui aberto no menos 1, até o 1, que também está aberto, o que ocorre com a função? Ela é crescente. E, finalmente, do 1 em diante, ou seja, do 1 até, vai eternamente para lá, até o mais infinito. O que está acontecendo com a função? Esse trecho aqui corresponde a esse pedacinho aqui da função, ó. A função não está indo lá para baixo?
Não está descendo? Então, ela é decrescente. Ok? Então, isso daqui é uma análise através do gráfico da função. Só que muitas vezes ocorre da gente não ter o gráfico dessa função, né? Às vezes, por exemplo, eu dei essa função f de x e de repente eu não sei desenhar o gráfico dessa função. Como que eu ia olhar para essa função e saber que o gráfico ia fazer isso daqui? Aí, o que a gente pode fazer para fazer essa análise do cresce e decresce da função? A gente pode trabalhar com as derivadas, em especial com a primeira derivada. E aí tem esse teorema. O que fala esse teorema aqui? Ele diz o seguinte, ó, toda vez que você tiver uma função, o importante é que, dentro de um intervalo, que eu estou chamando aqui de AB, essa função seja uma função contínua, tá? Ela não pode ter quebra, ela tem que começar e terminar. Ah, como assim? Não entendi. Então, vamos lá. O que seria uma função contínua versus uma função não contínua? Então, vamos pegar aqui uma situação bem simples. Vou traçar aqui um parzinho de eixos, só para explicar para vocês. Então, vamos pegar aqui. Ó. Imagina que eu tenho o gráfico da função. Vamos supor que eu queira sair desse ponto, que está aqui no Azinho, e chegar num ponto aqui, que olhando para o eixo X, ele está no Bzinho, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Vou marcar o Azinho aqui e vou marcar um ponto que vai ser o meu Bzinho no eixo X, tá? Então, eu quero sair desse ponto azul e chegar nesse ponto azul, nos dois gráficos. Então, veja o seguinte, vamos supor que eu vá sair desse ponto, vou chegar nesse ponto, não importa o que eu vou fazer aqui no meio, só que eu não vou tirar o lápis do papel, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou pôr o lápis no papel, vou começar a traçar a função, não importa o que ela vai fazendo, sobe, desce, cheguei no ponto B. Eu não tirei o lápis do papel. Isso é uma função contínua, tá? É algo intuitivo isso. Existe a definição que você vai trabalhar com limites, mas aqui vamos pensar de forma um pouco mais intuitiva. Agora, imagina essa situação aqui. Eu vou sair do A e vou começar a trabalhar na minha função. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só que num certo ponto, ela para. E aí, eu vou continuar a desenhar a minha função de outro lugar. Por exemplo, vou continuar a desenhar a minha função desse ponto. Aí ela pode subir, descer, até que eu chego no B. Então, você percebe que justamente aqui, ó, existe uma quebra, porque eu estava num ponto, ó, tá vendo que eu estou marcando uma bolinha aberta? Eu estava num ponto, só que desse ponto, eu pulei para esse outro ponto. Então, vamos supor até que aqui seja uma fechada, vai para ficar mais lógico. Então, eu venho na minha função, chegou aqui, está aberto, pula para esse ponto e continua até chegar no pontinho que está lá no B. Não teve essa ruptura da função, essa quebra? Ou seja, eu não consegui traçar do A até o B sem tirar o lápis do papel, né? Porque para fazer esse traço eu tenho que fazer isso aqui, sobe, desce aqui, aí pula o lápis para cá e aí continua. Essa é uma função não contínua. E aí a regrinha é bem simples. A gente quer analisar o crescimento e decrescimento da função f, da função dada. Para a gente conseguir fazer essa análise, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o comportamento da derivada, da f'. Quando a f' for positiva, a minha função f vai ser crescente. Quando f' for negativa, a minha função f vai ser decrescente. Então, o estudo do sinal da primeira derivada, que é a minha f', vai dizer o que acontece com a função f, com o gráfico da função f. Tá? A gente vai ver isso nos próximos exemplos. Antes da gente continuar, deixa eu só passar uma definiçãozinha para vocês, que é a definição de ponto crítico. O que é o ponto crítico? Bom, vamos pegar de novo um grafiquinho aqui, que eu vou construir, só para vocês terem uma noção. Então, vamos supor que eu tenha aqui
A gente está aqui no eixo x, no eixo y, eu tenho uma função. Vou desenhar uma função qualquer, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma função que faz isso, sobe e desce, por exemplo. Fez isso aqui. Então, vamos analisar isso aqui, ó. A função, olhando sempre da esquerda para a direita, ela está subindo, 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 chegou nesse ponto vermelho, parou de subir e começou a cair. Ela cai até este outro ponto. Desse ponto até este ponto, ela está subindo. Desse ponto até este ponto aqui, deixa eu fazer de outra cor, até este ponto aqui, ela está descendo. E desse ponto até aqui, ela volta a subir e daqui para frente ela começa a cair, certo? Então, vamos marcar só o sobe e desce usando flechinhas, ó. Até o ponto vermelho, ela está subindo. Entre o vermelho e o roxo, ela está descendo, decrescente. Entre o roxo e esse amarelo, sobe, crescente. Entre amarelo e verde, desce, decrescente. Verde e laranja está subindo, crescente. Do laranja lá para frente, até o mais infinito, ela desce, portanto, é decrescente, certo? Esses pontos coloridos que eu fiz aqui, vamos dizer aqui, ó, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, um ponto C, um ponto D e um ponto E. Esses 5 pontos são chamados de pontos críticos da minha função. Ou seja, a função estava subindo, de repente ela começou a descer. Então, aqui vai ter um ponto crítico. Da mesma forma, se ela estava descendo e de repente ela começou a subir, nesse ponto que ela mudou esse sentido, estava para baixo, está indo para cima, também é chamado de ponto crítico da função, tá? Contanto que a função seja positiva, tá ok? Essa aqui é a definiçãozinha que está escrita aqui em cima para vocês. A partir de agora, você já tem uma noção do crescimento e do decrescimento da função. Então, a próxima etapa é a gente começar a aplicar isso, ou seja, a fazer o estudo do sinal da primeira derivada para entender como que a função original se comporta em termos de crescimento e decrescimento.